Oi, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente em caso de necessidade, sempre usando a máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Hoje a gente vai fazer a primeira parte desse vídeo, que é a versão física, ou seja, a versão no caderno, com lápis, caneta, borracha, tudo que a gente tem direito, de um exemplo da capa para o espetáculo de dança do núcleo de convivência dessa vez. Então, vamos recapitular. Semana passada, segunda, quarta e sexta, eu separei em 3 partes o briefing do espetáculo de dança do núcleo infantil, que era inspirado no Don Quixote. Esse eu vou separar em 2 partes, que é o espetáculo de dança do núcleo de convivência. Então, esse primeiro vídeo é um briefing / uma ideia para a capa mais a ilustração. E no próximo a gente dá uma continuidade nas ideias centrais que falam o tema do espetáculo e faz a versão digital. Uma coisa importante de saber é que ambos os espetáculos vão usar essa referência visual do cordel para suas capas. E aí, isso já facilita o processo para quem já entendeu como um cordel funciona lá nos vídeos da semana passada. Mas, vamos lá. No caso do espetáculo da Ana, são elementos relacionados à natureza. A gente tem 2 quadros específicos que eu vou mostrar na gravação de tela, que vão servir de inspiração. Se vocês tiverem dúvidas, como sempre, é só deixar aqui nos comentários ou enviar pra gente via WhatsApp. Então, vamos lá para nossa ilustração, ok? Oi, turma! Aqui é a versão física do desenho, então a gente vai começar fazendo primeiro a parte no caderno, com o lápis, fazendo o contorno mais grosso. E sobre o que se trata a capa de hoje? Hoje a gente vai tentar fazer a capa, ou um modelo de capa para o espetáculo de dança do núcleo de convivência, onde eles vão falar sobre o humano e a natureza, a relação entre as pessoas e o meio ambiente que elas vivem. E esse espetáculo de dança está separado em alguns atos, que são o humano, a fauna e a flora. Então, a gente pode tentar colocar tudo isso daqui nesse desenho. Uma das obras que vai inspirar é essa, que é a Lua, certo? A outra obra que vai inspirar é esse daqui, que é o Manacá. Então, a gente tem essas 2 inspirações principais para poder trabalhar. E o que a gente vai pegar de cada uma? Se vocês verem bem aqui, ó, no caso dessa da Lua, a gente tem um grande cenário, certo? Que a gente pode usar de inspiração, essa questão das ondinhas. E indo para o quadro do Manacá, a gente pode criar flores aqui num morro, dessa questão do cenário. Então a gente pode fazer umas ondinhas, lembrando que assim como o espetáculo de dança do núcleo infantil, nós seremos fortemente influenciados pela arte do cordel, que também foi uma das coisas que eu acabei falando para vocês lá no vídeo sobre o espetáculo de dança do infantil, com a questão do Don Quixote. Só que aqui a gente vai usar a Lua, o Manacá, a Tarsila do Amaral, fauna, flora e cordel para poder contar a nossa história, ok? Então vamos lá, a gente já separou aqui lápis, borracha, a minha caneta. Para quem pergunta, essa caneta é aquela que tem 2 lados, então ele tem um traço fino e ela tem um outro lado que tem o traço mais grosso. E eu uso ela justamente porque de todas é a que melhor se adaptou aqui à minha situação. Só que não precisam se preocupar, porque se vocês tiverem uma caneta preta escolar e fizerem o traço bem forte, também funciona, tá vendo? O importante é que esse contorno seja visualmente fácil de detectar lá no aplicativo. Então vamos lá. Primeiro quadro que a gente vai usar de inspiração para começar essa parte aqui de preencher o fundo e tudo mais, vai ser a Lua. Então vamos montar aqui o nosso cenário, né? O nosso horizonte. Então a gente pode fazer um horizonte assim, ó, subindo e criando marcações. Lembrando que essas marcações, elas não são necessariamente as marcações oficiais. A gente ainda pode apagar, mas aqui é só para ter noção. Lá tem muito desses movimentos arredondados, então aqui a gente já tem uma noção de chão. Nuvens, como a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó,
mesma coisa. Faz a nuvem e faz a nuvem. O espetáculo, pelo que dá a entender, não necessariamente vai se passar só à noite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa aqui que é bem liberdade criativa. A gente vai fazer uma lua de um lado e vai fazer o sol do outro, para representar todos os tempos e climas possíveis dentro de fauna e flora numa imagem só, que deixa uma estética interessante. Então eu vou vir aqui, vou apagar esse canto e vou fazer o sol. Na maioria das artes de cordel, o sol ele tem espetos triangulares. Esses espetinhos triangulares eu vou vir aqui, ó, e vou fazer desse jeito a marcação, tá vendo? Então faz assim. Aí eu vou fazer outros menores. E vou dando a volta no sol. Nos espaços que faltam, aí eu faço outros espetinhos triangulares também. Lembrando que aqui é só um molde, um rascunho, uma base, para quando a gente passar para a versão digital, conseguir trabalhar bonitinho, deixar menos torto e tudo mais. Então tem o sol. Aqui eu vou aproveitar e fazer a minha lua. Então temos aqui um cenário, certo? O que mais a gente precisa? Se vai falar um pouco sobre pessoas, fauna e flora, é interessante colocar a possibilidade de colocar mais flora aqui, ok? Então, vamos lá. Bem, então, para as plantas a gente vai fazer os manacás, como eu falei para vocês. E aí, basicamente, como que eles são? Tudo que ficar mais aqui nessa parte de baixo, a gente pode fazer maior, porque é como se estivesse mais perto, certo? E tudo que ficar mais para lá, a gente faz menor, porque tecnicamente, né, está mais longe. Então, vamos lá. Dou uma olhada aqui no meu manacá. Posso deixar ele aqui do lado, eu vou segurando para poder enxergar. E aí o que eu vou fazer é fazer um manacazinho aqui no canto. Então eu faço a base dele. Vou fazer as folhas. Em cordel, tudo é muito preto e branco. Então, a gente não precisa se apegar a um excesso de detalhes. Lógico, é bom colocar uns detalhes, mas detalhes que você consiga ressaltar usando o preto e o branco ao seu favor. Tá vendo? Então, por exemplo, as pétalas, depois a gente dá uma leve organizada nelas. Aí vem aqui. Vai fazendo a extensão do corpinho. E aqui vou colocar mais um manacá desse lado. Novamente lembrando que vai ser preto e branco, então ok, né? Vamos manter a calma. Tá. E aqui você vai fazendo as flores e novamente preenchendo os espaços. Vou aproveitar aqui desse lado e vou fazer um manacá aqui também. Então eu só vou segurar aqui minha folha e fazer um outro manacá. O manacá é uma plantinha rosa, né? Geralmente ela é rosada ou azulada, que tem muitas flores. Então, fazer ela redondinha assim é uma base boa para começar. Então, aqui a gente tem manacá, fazer um outro aqui, mas não necessariamente precisa ser só isso. Então, o que que eu vou fazer? Para complementar as folhas, eu vou vir aqui, vou fazer uma moitinha aqui atrás, tá vendo? Então, tem uma moitinha aqui atrás. Vou aproveitar e fazer aqui também.
vendo? Posso aproveitar uma folha que é legal de fazer, é aquela espada de São Jorge, que tem as marcações, né? Aí eu deixo as marcações para depois preencher o resto. O que mais que eu posso fazer? Como são todas ideias para cordel, acho que a gente pode fazer um pequeno cactinho aqui. E aí, pra marcação, já tá bem ok, pelo menos esse primeiro cenário da frente. Lá pra trás, se vocês lembrarem de todos os quadros da Tarsila do Amaral, ela tem árvores muito criativas, né? Que geralmente são círculos, ela tem árvores estrela. E aí eu vou fazer essas árvores que eram aquelas de bolinha, que também eram bem bonitinhas. Acho que dá até pra fazer uma aqui, ó. Que aí a lua fica meio escondidinha. Certo? O que mais que a gente precisa? Precisa colocar mais elementos para preencher aqui. Então, ó, aqui é uma marcação, a gente pode colocar alguma coisa. Que a gente pode pôr. Qual outro quadro a gente pode se influenciar? O do Morro de Favela, por exemplo, que tem uma menina andando aqui. E a gente pode fazer essa menina. Como a gente vai saber que é uma menina? Vou fazer uma trancinha aqui nela. Então, temos uma pessoa distante. Então, tá menor, né? Se ela estivesse mais pra frente, ela ficaria maior. O que mais eu posso fazer? Posso fazer um outro arbusto aqui. Posso fazer uma árvore maior. Tá vendo? Tudo isso sempre acompanhando as ideias e a estética que a gente já viu em outros quadros da Tarsila. Então, seria como se fosse um grande compilado de flores e folhas que a gente já viu em outras obras, colocados todos juntos em um cenário. Não necessariamente todos, mas os elementos que a gente já conhece. Por exemplo, dá para pôr aqui para o canto casas. Afinal, o espetáculo vai falar sobre as pessoas e a sua relação com a natureza. Então a gente pode vir aqui, ó, colocar casas. Ela usava formas geométricas bem simples para definir as casas, então a gente também não precisa pôr muitos detalhes, O importante é que as pessoas entendam que é uma casa. Então, aqui a gente está vendo a casa dia e noite para complementar climas e cenários. E aí a gente continua a nossa sequência colocando mais detalhes de ambiente, que a gente pode pôr também mais vida. Então a gente pode pôr os pássaros. O que mais? Aqui atrás a gente pode pôr uma outra pessoa, né? Vou colocar uma outra pessoa simples também, tá vendo? Tá longe, então não precisa ser alguém complexo. E a gente pode pôr um chapéuzinho nele, tá vendo? O que ele pode ser? Uma referência ao vendedor de frutas. Vou pôr umas frutas aqui pra ele. Banana. Frutas, tá vendo? Pode ser um vendedor aqui de frutas. E aí a gente vai complementando todo esse nosso cenário. Posso pôr uma casa virada pra cá também, para parecer que ele está saindo de trás da casa, que está atrás do morro. E assim por diante, certo? Desse ponto aqui, eu vou contornar. E aí vocês vão ficar com a música de fundo e o contorno vai ser acelerado, ok?
Espero que vocês tenham gostado e entendido a ideia. Se vocês tiverem outras colaborações, que é uma capa bem rica de informações e de muito conteúdo, é só mandar pra gente. Terminou a sua sugestão ilustrada, envia pra gente via WhatsApp com o seu nome. Continuem participando das rodas de conversa, é essencial, tem ajudado bastante a gente. Então, basicamente é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e